Vamos lá. Agora, os impostos dos estados e do DF. Impostos, estados, DF. Impostos, estados, DF. Impostos, estados, DF. Quais são estes? Agora ficou mais fácil. Aquele quadro lá ficou tranquilo. A gente já resolveu aqui. Os impostos do estado e do DF, nós vamos falar o seguinte. Nós temos o transmissão causa mortes. Eu vou fazer de uma forma diferente esse. Ó, eu vou fazer o seguinte. Desse quadro eu vou fazer um pouco diferente. Eu poderia ter até feito desse jeito no outro. Tá? Mas vamos fazer como? Como é que a gente vai fazer? Primeiro, é o ITCMD. Imposto, transmissão, causa morte e doação. Quaisquer bens e direitos. Ótimo. Então, eu vou fazer aqui. Vamos lá. 2. ITCMD. O outro é o ICMS. E, por fim, o terceiro é o IPVA. O terceiro. Então, são imposto de transmissão causa morte, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né? Imposto sobre propriedade de veículo automotor. Agora, vamos já fazer o seguinte. Esse aqui é o artigo 155. 155. 155. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo IPVA. Vamos começar pelo IPVA. O que ele fala? É o parágrafo 6º. Só que é o seguinte, eu vou colocar só o artigo. Eu vou evitar de colocar os parágrafos, porque senão começa a ficar muito poluído. Mas tenham com vocês que o que eu estou passando aqui está tudo aqui. Eu vou colocar só o artigo, porque aqui vem no parágrafo 6º. E o que ele fala do IPVA? Bem, vamos colocar o que a Constituição fala. Alíquotas mínimas do IPVA, alíquotas mínimas, Senado Federal. Senado Federal. E 2. Só isso. Alíquotas diferenciadas em função de quê? Do tipo e da utilização. Então, por exemplo, um carro que é utilizado para o transporte. Esse carro ele terá um IPVA menor. Então, um carro mais luxuoso, por exemplo, ele terá um IPVA mais caro. Então, nós temos alíquotas mínimas pelo Senado Federal e alíquotas diferenciadas em função do tipo e da utilização. Agora, vamos falar do ITCMD. Vamos falar do ITCMD. O que nós temos na Constituição para o ITCMD? Vamos lá. É o 155, inciso 1. Ele vai ser... ele tem algumas disposições. Se os senhores observarem, são simples, e aí nós vamos organizá-las aqui. O imposto previsto, o imposto de transmissão causa morte e doação de quaisquer bens e direitos, vai competir ao estado de situação do bem relativamente a bens imóveis e respectivos direitos. Então, por exemplo, imposto de transmissão causa morte e doação. Se for bens imóveis, vamos colocar aqui, bens
bens imóveis, esse imposto competirá aos estados DF, de localização daqueles bens imóveis. Então, se disser respeito a bens imóveis respectivos, compete ao estado de situação dos bens. Bens imóveis, estado de situação ou DF. Situação, estado de situação, estado, bens imóveis. Ótimo. Situação onde eles se encontram. Então, se for bens móveis, por sua vez, se eu estiver a tratar de bens móveis, ele vai pertencer a quem? Relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao estado onde se processa o inventário. Então, vai ser ao estado onde houver o inventário, onde processar o inventário, onde processar o inventário, e ainda uma outra regra, ou então pertencerá ou tiver domicílio doador, no estado onde se processa o inventário, assim, onde se processa o inventário, estado. Domicílio, onde tiver domicílio, o doador. Bens imóveis, o ITCMD. Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao estado de situação do bem. Bens imóveis. Vou colocar de uma maneira melhor. Compete ao estado, situação de bens. Então, se for imposto de transmissão causa morte e doação, relativamente a um bem imóvel, a qual ente caberá esse imposto de transmissão causa morte e doação? Vai competir, no caso de bens imóveis, ao estado de situação situação dos bens. E se for bens imóveis, títulos de crédito, né? Títulos e créditos. Títulos, créditos. A qual ente caberá esse TCMD? Ao estado onde se processar um inventário, no caso de haver um inventário, ou então onde tiver domicílio doador. Então, relativamente a bens móveis, títulos e crédito, compete ao estado onde se processar um inventário ou tiver domicílio do doador. Onde se processa um inventário ou tiver domicílio do doador, ou ao DF. Olha, se no DF processou-se o inventário, compete ao DF. Se no DF tiver domicílio doador, compete o DF. Bens móveis, correto? Tranquilo. Então, relativamente a bens móveis, será do estado onde se processa o inventário ou onde tem domicílio. Ou, né, na verdade aqui, ou onde tiver domicílio doador. Então, bens móveis, bens imóveis. Os bens móveis vai ser nessa situação. E o que ele fala depois? Terá competência instituição regulada por lei complementar, nas seguintes hipóteses. Competência
instituição por lei complementar. Quando? Quais situações? Doador, domicílio no exterior. O doador tem domicílio no exterior. Ou de cujos possuía bens residente domiciliado, de cujos. Bens domiciliado no exterior. Bens domiciliado no exterior. O inventário processado no exterior. Ótimo. Alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. 4. Alíquotas máximas Senado Federal. Vamos voltando aqui. A gente tem que ir e voltar. Não tem problema não. Vou deixar esse para ICMS separado aqui. Ó, vamos lá. O imposto de transmissão causa mortes. O que a Constituição fala? Olha, que vai competir, vai pertencer ao ITCMD, que relativamente aos bens imóveis competirá ao estado de situação dos bens. Competirá o ITCMD. Então, vocês têm que ler dessa forma. Bens imóveis, estado de situação dos bens. Estado de situação dos bens. Bens imóveis. Vamos lá. Estado dos bens. Vamos resumir ao máximo. E se for bens móveis? Bens móveis. Bens móveis. Títulos, créditos. Bens móveis. Títulos. Créditos. Será ao Estado, onde se processa o inventário, ou onde tiver domicílio doador. Onde processar o inventário, Estado. Onde processar o inventário. Onde ou onde tiver domicílio doador. Estado vou colocar aqui, Estado. Pode ser o DF também. Correto? E a instituição vai ser regulada, competência, a instituição em lei complementar, por lei complementar. Competência para a instituição por lei complementar, na hipótese de o doador ser domiciliado no exterior, ou o de cujos ter bens, domicílio no exterior, ou o inventário se proceder no exterior. Alíquotas máximas, Senado Federal. Transmissão causa mortes. É esse o parâmetro. IPVA. É a comparação que a gente faz. Alíquotas máximas, ITCMD. Alíquotas mínimas, IPVA. Competência para a instituição em complementar se o doador for domiciliado no exterior e o de cujos tiver bens, domicílio no exterior ou o inventário se processar no exterior. Se o doador tiver domicílio
terá competência para sua instituição regulada por lei complementar. Competência para sua instituição regulada por lei complementar. Se o doador tiver domicílio no exterior, ou de cujo possuía bens, domicílio no exterior, ou teve um inventário processado no exterior. Terá a instituição regulada a competência para a sua instituição regulada, a competência para a sua instituição regulada por lei complementar. Competência para sua instituição regulada por lei complementar, se o doador for domiciliado residente no exterior, ou o de cujo tiver bens ou domicílio no exterior, ou inventário se processar no exterior. Eu, sinceramente, acho isso aqui meio chato de decorar. Eu penso o seguinte, que os bens imóveis ficam no estado dos bens, os móveis, onde se processa o inventário, onde estiver domicílio do doador. Tranquilo. E alíquotas máximas do SF. E algumas situações por lei complementar. O doador mora no exterior, ou de cujos, né, se for uma transmissão causa-morte, tem bens ou era domiciliado no exterior, ou inventário se processo no exterior. Então a gente vai ter que ter uma lei complementar nessa situação. Mas o mais importante aqui é saber as alíquotas máximas e as alíquotas mínimas, na minha opinião. E agora, do ICMS, o que a gente precisa saber? Ele terá algumas regras, mas essas regras a gente vai deixar elas de lado. A única coisa que a gente vai ouvir é o seguinte: é o 3, que ele poderá ser seletivo. Ele será não cumulativo. Ele será não cumulativo e ele poderá ser seletivo. Não cumulativo. Não cumulativo. Poderá ser seletivo. Pessoal, e o mais interessante é o seguinte: é óbvio que se a gente tivesse mais tempo, seria muito bom, né? Estudarmos toda essa parte constitucional do ICMS. Mas eu vou te falar o seguinte: o custo-benefício disso é muito alto para pouco benefício. É melhor a gente errar uma questão de ICMS na questão do constitucional. Provavelmente, constitucional já vai ser pouca coisa na matéria do direito tributário. E ainda mais uma questão de ICMS na prova. Aí também a gente vê que é uma boa estratégia não estudar essa parte do ICMS. Então a gente fica com isso aqui. 1, 2 e 3. Pronto. Agora ficou muito mais fácil. Os impostos dos estados, nesse quadro, ficou simples. E a gente já viu os dos municípios, não já? Ah, não. O dos municípios a gente vai ver agora. Mas é fácil a gente ver rapidinho. Os dos municípios. Então, vou tirar uma foto. Né, filhota? Hoje eu trouxe a minha cachorrinha para assistir a aula aqui, porque ontem o marimbondo mordeu a carinha dela, ela ficou com a cara toda inchada. Deixa eu te falar para vocês aqui, só para vocês rirem de mim. Márcio, você tá com a mania de falar assim, eu agora descobri com o professor que eu peguei essa mania. Eu fico falando o quê? Como é que eu falo? Não, tem hora que ele fala assim, tipo assim, não fica, Lorena? Não fica? Aí o Márcio falou assim, onde você pegou essa mania? Eu pensei assim, gente, eu não tenho nem conversado com as pessoas. Gente, que mania é essa? Eu fico falando sozinho, é isso? Não. Você quando concorda, você fala, tipo assim, não é assim, Lorena, que ele fala? Olha lá, viu? É isso mesmo. Eu descobri. Eu falei, mãe, eu vou observar, porque deve ser alguém próximo e deve ser da aula. A gente só conversa entre si nesse momento, né? Na verdade, a gente começa a ficar muito parecido com as pessoas que a gente está convivendo, né? Então, a gente acaba... Isso eu acredito muito nisso mesmo, né? Mas eu tô achando ótimo, porque
É bom me parecer com vocês, entende? Obrigado, eu também fico feliz de parecer com vocês. Ai, As mas, manias todas, né? não, eu Daqui assim, a pouco eu vou começar a falar uai aqui. faz bem, viu, Lorena? Vamos lá. A gente tem que ficar nesses dois itens aqui, ó. Nessa da lei complementar, se o doador tem domicílio no exterior, ou então se o de cujos, ele era domiciliado, residente em domicílio no exterior, ou o inventário se processava no exterior. Tranquilo também. Vamos lá agora para o município. Vamos para Você o sabe que eu nunca tinha observado títulos e créditos aqui relativamente a bens É, móveis. Fiquei títulos e morrendo de créditos. vergonha, fiquei morrendo de vergonha de mim aqui agora. A hora que falou títulos de crédito, eu falei assim, onde que o professor está lendo isso? Títulos e créditos. É móveis, né? É porque É, geralmente a gente pensa só lembra de imóveis, esquece dos títulos. nos bens móveis. Então, os bens móveis vai ser tanto onde se processar o inventário, onde ele tinha Ou domicílio, domicílio, né? correto. Então, a referência é essa. Agora, vamos falar dos impostos dos municípios. Impostos dos municípios. Vamos falar sobre eles. Impostos dos municípios. Impostos dos municípios. IPTU, ITBI, IPTU, agora esses a gente tem que falar todos. ITBI e o ISS. ISS. Então, nós vamos ter o IPTU, inciso 1, o ITBI, inciso 2, e o ISS, inciso 3. Quais são as disposições sobre o ISS? Então, ele vai dizer o seguinte, que cabe lei complementar fixar alíquotas máximas e mínimas. Ó, o IPVA, o Senado vai fixar a alíquota mínima, correto? O IPVA fixa a alíquota mínima. O IPVA é o mínimo, o carro é o mínimo. O IPVA é o mínimo. O imposto de transmissão causa-mortes é o máximo. É o máximo. Causa-mortes, IPVA mínimo, morte máximo, IPVA, ITCMD, imposto de transmissão causa-morte máximo. Imposto de transmissão causa-mortes máximo. É o máximo. Tá, imposto de transmissão causa máximo. Pode falar assim, imposto de transmissão causa máximo. Uma coisa boa é a gente mudar a forma como a gente fala. O imposto de transmissão causa máximo. A gente pensa assim, imposto de transmissão, o imposto de transmissão causa máximo. Mas por que aquela pessoa está falando imposto de transmissão causa máximo? Porque a alíquota máxima será definida pelo Senado Federal. O imposto de transmissão causa máximo. Ótimo, não é isso? É isso. É o imposto de transmissão causa máximo. Inciso 1. Alíquotas máximas é isso. IPVA, alíquota mínima. Imposto de transmissão causa máxima. Mas do ISS, como vai ser o regulamento constitucional do ISS? Cabe à lei complementar fixar a alíquota máxima e mínima. Fixar a alíquota máxima, a alíquota mínima. A gente tem que ter
ITCM máximo. E agora, por exemplo, ISS, lei complementar, alíquota máxima e alíquota mínima. Vamos lá. Cabe, estamos tratando do ISS, alíquota máxima e alíquota mínima. Exclui da incidência exportações para o exterior, excluir exportações exterior, excluir exportações para o exterior. E, por fim, regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais concedidos e revogados. Regular da forma regular forma, condições, isenções, incentivos e benefícios, isenções, incentivos, benefícios, regular formas e condições como isenções, incentivos e benefícios são concedidos ou revogados. Ó, então tá. ISS, cabe à lei complementar fixar a alíquota máxima mínima, excluir exportações do exterior, regular a forma e condições que isenções, incentivos e benefícios são concedidos e são revogados. Agora, o que eu tenho que saber do ITBI? O ITBI é um imposto, transmissão, intervivos. A transmissão é qualquer título, é uma transmissão a qualquer título, mas ela necessariamente ela tem que ser uma transmissão onerosa e ela tem que ser de bens imóveis. Ela tem que ser de bens imóveis, onerosas e imóveis, né? E de direitos reais sobre imóveis. Ou então bens imóveis, a gente sabe que direitos reais sobre imóveis, eles são bens imóveis, direitos reais sobre imóveis, é redundante falar bens imóveis, direitos reais sobre imóveis. Exceto a hipoteca, o penhor de hipoteca, exceto garantia, que é o penhor de hipoteca anticrese, correto? Penhor, hipoteca, anticrese. Então tá, o que é o ITBI? O ITBI, ele vai ser uma transmissão, a transmissão ela necessariamente onerosa de imóveis. ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, é a transmissão onerosa de imóveis. Então, ele poderia ser igual a imposto, transmissão onerosa de imóveis. ITOI, Imposto de Transmissão Onerosa de Imóveis. Claro, transmissão. Aí ele vem especificando. Qual transmissão? É uma transmissão a qualquer título. Pode ser uma compra e venda, pode ser uma doação não, porque a doação já se encontra, mas o clássico mesmo é a compra e venda do imóvel, né? É a compra e venda do imóvel. A permuta seria uma hipótese. Transmissão, constituir o usufruto, todos aqueles direitos reais sobre imóveis, a habitação, a anticrese não, a habitação, o uso, habitação. Não importa, fiz uma transmissão, essa transmissão é onerosa, é bem imóvel, é de direitos reais imóveis, essa transmissão é qualquer título, então vamos colocar aqui, transmissão a qualquer título.
Qualquer título, mas é uma transmissão onerosa. Transmissão onerosa. De imóveis, pode ser imóveis por natureza, naturalmente imóveis, ou então por acessão física, tranquilo. E direitos reais sobre imóveis, né? Cessão também desses direitos e aquisição, direitos reais sobre imóveis. Aí aqui eu vou falar sobre cessão, né? Cessão e aquisição. Cessão e aquisição, ITBI. ITOI, Imposto de Transmissão Onerosa Bens Imóveis. É o ITBI. É a compra e venda. Vendi. A compra e venda, pessoal. A compra e venda da casa, na cidade. Transmissão. Vendi o imóvel. Transmissão onerosa. Pode ser a casa ou a fazenda, né? Os municípios. Sim. Se for uma compra e venda, transmissão, qualquer título de bens imóveis, né? A transmissão de bens imóveis. O que temos para tratar sobre isso? Nós temos 2 itens. E eles são fáceis. Já estamos terminando, calma. Primeiro, ele vai ser devido ao município de situação do bem. Município, situação do bem. Município de situação do bem. Município de situação do bem. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo nesses casos a atividade preponderante do adquirente ou a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens móveis ou arrendamento mercantil. Vamos fazer o seguinte, eu vou transmitir uma determinada casa ou uma determinada fazenda para compor o capital social daquela empresa. Aquela transmissão, correto? Aquela transmissão, porque aquele bem foi incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica para compor o capital, em realização de capital, aquela transmissão não vai ter ITBI. Então, não incide em incorporação de capital, simplesmente isso. Não incide na incorporação de capital. Não incide na incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. Vou colocar isso, incorporação de capital. Não incide na incorporação do capital. Incorporação do capital. Não incide na incorporação do capital. Transmissão de bens ou direitos decorrentes também não incide sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão e extinção de pessoa jurídica. Transferência e nem na transferência decorrente de fusão, incorporação, cisão e extinção. Fusão, incorporação, cisão, extinção. Pessoa jurídica. Tranquilo. E por fim, o IPTU. O que é o IPTU? O IPTU, ele é tranquilo. Ó, vamos lá. 156. Compete aos municípios instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Nós temos que o IPTU, ele terá uma progressividade no tempo, nos termos de um artigo. O artigo 182, depois vamos ver esse aqui, 182, parágrafo 4º, inciso 2. Então, ele terá uma progressividade no tempo, nos termos do 182, progressividade no tempo.
tempo. 182, progressividade no tempo. Mas não só essa progressividade, ele vai ter ainda. Ele poderá ser progressivo, razão, valor do imóvel. Poderá ser progressivo em razão e ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e uso. Poderá alíquotas diferentes, localização e uso, em função da localização e uso. Tranquilo. É isso que a gente precisava saber, ó, sobre os tributos municipais. Os tributos, os impostos, né? O IPTU ele vai ter uma progressividade no tempo, nos termos de 182, parágrafo 4º. Ele deverá ser progressivo em razão do valor do imóvel. Ele poderá, né? Ele poderá ter alíquotas diferentes em função da localização e do uso. Tranquilo. O ITBI é transmissão onerosa de bens imóveis, exceto os de garantia, né? Também exceção, aquisição. Não incide na incorporação de capital nem na transferência, na hipótese de fusão, incorporação, cisão e extinção de pessoa jurídica. Ele será devido ao município de situação de bem. Tranquilo. E o ISS, ele vai falar simplesmente o seguinte, que serviços não compreendidos no 156 caberá imposto de serviço de qualquer natureza, desde que sejam serviços não compreendidos no ICMS, não serviços do ICMS, em que há o ICMS, não são serviços em que há o ICMS, fora os serviços do ICMS, ou seja, se há ICMS, não pode haver ISS, não serviços do ICMS, do ICMS. Serviço de qualquer natureza, e esses serviços de qualquer natureza, eles são definidos em lei complementar. Então, os serviços de qualquer natureza definidos em lei complementar, e eles não são serviços do ICMS. Então, eu vou tirar aqui. Eles não são serviços do ICMS. ICMS. Correto? E aí cabe lei complementar fixar a alíquota máxima e mínima, excluir as exportações do exterior e regular as formas e condições, isenções, incentivos e benefícios são concedidos e revogados. Então agora ficou mais fácil nós visualizarmos aí todos esses artigos, né? Terminamos aqui a nossa primeira parte. Agora eu vou fazer um intervalo aí de 10 minutos e a gente já volta, tá? Os impostos da União, dos estados e dos municípios. Dos municípios nós vamos ter o IPTU, ITBI e ISS. O ISS serão aqueles serviços que não estão compreendidos, né, na lista dos serviços tributados pelo ICMS. Então, o ISS e os serviços serão definidos numa lei complementar. Cabe mais a lei complementar ainda, fixar a alíquota máxima e mínima, exclui exportações para o exterior, regular formas e condições que isenções, incentivos e benefícios são concedidos e revogados. Isso é o ISS. O IPTU, ele tem uma progressividade no tempo, nos termos do artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2. Ele poderá ser progressivo em razão do imóvel, é isso que a gente tem, em razão do valor do imóvel, e também em razão, ele poderá ter alíquotas diferenciadas em função da localização e do uso do imóvel. Poderá ser progressivo em razão do valor e poderá ter alíquotas, não obrigatoriamente terá. O ICMS e o IPI, eles têm uma característica parecida. Enquanto o IPI ele deverá obrigatoriamente ser seletivo, o ICMS poderá ser seletivo. Nós falamos aí na primeira parte do nosso encontro.
ITBI é o ITOI, Imposto de Transmissão de Operações Onerosas, né? Transmissões onerosas de imóveis. Esse imposto, ele tem que ser uma transmissão, não importa qual tipo, uma transmissão. Mas essa transmissão ela não pode ser uma doação nem causa mortes, ela tem que ser obrigatoriamente onerosa. E essa doação, essa transmissão, ela só pode ocorrer, só pode ser, se dar para que haja a incidência do ITBI de bens imóveis, né? A doação a gente pode ver que pode ser imóveis e imóveis, né? Correto? E sobre direitos reais de imóveis que são bens imóveis, né? São bens imóveis, exceto as garantias, né? Penhor e hipoteca, então instituir penhor não vai ter ITBI, né? Porque a Constituição, ela excetua o penhor, os direitos reais de garantia. Não vai incidir sobre incorporação de capital, nós falamos isso quando a pessoa transfere, por exemplo, uma propriedade, uma casa, uma fazenda, para realizar capital, né? Para aquela pessoa jurídica. E também quando houver transferências em virtude de fusão, incorporação, cisão e extinção de pessoas jurídicas. Nessas situações também não haverá ITBI. A qual município caberá o ITBI? Aonde estiver localizado o imóvel. Situação do bem. Então, já vencemos essa parte, já mandei aí no esquema no WhatsApp. Ô, Mário, ficou muito boa essa parte, viu? Em 50 minutos a gente viu toda a parte de impostos e Constituição, muito né? Bom. E aí eu fiz aquilo ali, Mário, é ITC máximo. ITC máximo. ITC máximo. Que você agora vai falar ITCMD, você vai falar ITC máximo. Mas lembra nós por quê ITC máximo? Porque a alíquota do ITCMD, a alíquota máxima, ela será fixada pelo Senado Federal. Correto? É isso que sempre vai cair na prova. O contraponto é a alíquota mínima do IPVA, que sempre vai ser fixada pelo Senado Federal. Então, enquanto o Senado fixa a alíquota máxima para o ITCMD, por isso que eu estou pedindo para a gente sempre falar ITC máximo. ITC máximo. A alíquota mínima é do IPVA. Vocês viram, né, que a progressividade poderá, ele não obrigatoriamente será, ele tem uma progressividade no tempo, o IPTU, ele poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel, e ele poderá ter alíquotas diferenciadas também, em razão do uso do imóvel e da localização. Então, aí a gente tem que guardar bem. Nós já falamos tudo sobre todos os impostos, né? Fizemos os esquemas ali. Agora vamos voltar lá para as limitações constitucionais ao poder se tributar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Limitações do poder de tributar. E aí a gente vai, por incrível que pareça, falta muito pouco para a gente terminar a parte constitucional do tributário. Mas aí 40 minutos a gente termina. Eu vou fazer um contraponto agora, logo no início. É vedado a quem? A União, Estados, DF, municípios. Eles não podem. É vedado a União, Estados, DF, municípios. No inciso 2, ele vai falar o seguinte. Primeiro, vamos começar pelo primeiro mesmo. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Primeiro, vamos lá. Exigir, aumentar, sem lei. Exigir, aumentar tributo sem lei. Esse princípio é o princípio da legalidade.
Exigir aumentar tributos sem lei. Esse é o princípio da legalidade. Aí as pessoas, às vezes, elas falam assim, esse princípio tem exceção. Não. Tem exceção ao aumento do tributo, E aqui, eu vou colocar isso aqui. Aumentar tributo é tributo. Tributo sem lei. A exceção da legalidade, ela diz respeito a aumentar o tributo. Alguns tributos, como os impostos, aqueles que já vimos que têm uma função parafiscal, não extrafiscal, você se lembra de regulamentação do mercado? A alíquota deles pode ser sim aumentada por decreto do executivo. Vimos isso, o II, o IE, o IOF e o IPI, vocês se lembram? Já vimos isso. Pode por decreto nas condições e limites da lei. Vocês se lembram disso? Então, é verdade, a União exigir aumentar tributos sem lei. Então, legalidade. Aí a exceção é essa que eu acabei de mencionar. Alteração da alíquota por executivo, mas em condições e limites legais. O 2. É vedado a União. Esse aqui é o 150, né? Vedado. União, Estado, DFs e município. Então, é tributo sem lei, legalidade. O 2. O que é o 2? É esse tratamento desigual entre contribuintes. Esse aqui é o princípio da isonomia. Instituir tratamento diferente, desigual, entre contribuintes que se encontram em situações equivalentes. Distinção em razão de ocupação profissional, função, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos. Então, instituir tratamento diferenciado do contribuinte. Esse princípio é o princípio da isonomia. Os contribuintes que se encontram em situações equivalentes, eles devem ter o tratamento equivalente, igual. Os que encontram em posições e situações não equivalentes, aí eles poderão ter tratamentos diferenciados. Mas é verdade que tratamento diferente para contribuinte que se encontra em situações equivalentes. E aí, a gente vai comparar esses 150, o 152, com o artigo 152, que é muito parecido, mas é diferente. 152. O que fala o 152? Primeiro, ele não se refere à União, ele só se refere a Estado, DF e municípios. Eu vou colocar aqui a União, vou marcar para vocês observarem a diferença. Estado, DF, município. União, Estado, DF, municípios. E o que ele fala? Ele fala, diz respeito, diferença tributária entre bens e serviços. E que ele está falando? Diferença, que é vedado, não é vedado, diferença tributária, bens e serviços, em razão da procedência e destino. Mas a União pode fazer isso? Pode. A União pode fazer. Então, eu não posso instituir o tratamento desigual para contribuintes, porque eu vou ferir a isonomia. Contribuintes que se encontram em situações equivalentes. Eu também estou proibido
distinção em razão de ocupação profissional ou função exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos. E o 152, por sua vez, que vai ser o comparativo, tem a ver com tributação de bens e serviços em razão da procedência e do destino. É vedado a quem? Estado, DF, município. É vedado ao Estado, DF, município, diferença tributária. Estabelecer diferença tributária. Estabelecer diferença tributária sobre bens e serviços. Estabelecer vedado. Vedado. Estabelecer diferenças tributárias sobre bens e sobre serviços, em razão da procedência e do destino. E na hora da prova, o que eles perguntam? O tratamento diferente do contribuinte, Estado, DF, municípios. Não, é da União, a redação é para União, Estado, DF, município. E o estabelecimento de diferenças tributárias em razão de bens e serviços, para bens e serviços em razão da procedência e do destino. Aí é somente para Estados, DF e municípios. 3. Aí nós já vimos aqueles 3, né? Eu nem vou falar mais sobre eles, a gente já viu, porque nós tratamos das exceções ontem. Pessoal, uma coisa que é muito importante é o seguinte: a regra geral é que o tributo ele não pode ser exigido no mesmo exercício da lei que instituiu. Essa é a regra. Ele não pode ser exigido antes de 90 dias. É porque a gente só fica estudando as exceções, a gente imagina, muitas das vezes, né, que aquilo é regra, mas na verdade não, aquilo são as exceções. Um tributo aí, ele tem que obedecer à anterioridade e ele também tem que obedecer à anterioridade nonagesimal. Tranquilo. Então vamos lá. O princípio da letra A, fatos geradores, então diz respeito a 3, é vedados. 3. Tributos. Este aqui, aumentar tributo. Esse 3 aqui, por sua vez, é cobrar tributo. Cobrar tributo. Cobrar tributo. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado, esse letra A é fácil. Esse nome desse princípio é irretroatividade. Ou seja, eu não posso cobrar o tributo antes da vigência da lei. Em relação a fatos geradores. É até incoerente falar fatos geradores, porque o fato gerador só vai existir depois da instituição da lei. Mas aí, para a gente, bons entendedores, né? Ele está falando aquelas situações que na lei foi definida como fato gerador, aquelas situações que ocorreram antes, elas não poderão ensejar a cobrança do tributo, porque a cobrança do tributo ela só vai ocorrer a partir do início da vigência da lei. Cobrança do tributo a partir do início da vigência da lei. Quer dizer, cobrar tributo a partir início, vigência, lei. B. Letra B. É a anterioridade anual. Cobrar tributo no exercício financeiro que haja sido publicado, a lei que instituiu ou aumentou. É a anterioridade. Anterioridade quer dizer que eu tenho que obedecer
Eu tenho que publicar a lei e só no exercício seguinte exigir o tributo. É o princípio da anterioridade. E o C é a anterioridade nonagesimal. Porque não basta eu apenas publicar a lei no último dia e exigir no dia primeiro. Você concorda que nessa situação não atendeu aquela vedação à surpresa, né? Vedação à surpresa. A vedação à surpresa. Não atendeu aquela regra da não surpresa, né? Então, irretroatividade, cobrar o tributo a partir do início da vigência da lei. A anterioridade quer dizer que eu só posso exigir o tributo, cobrar o tributo, no exercício seguinte em que haja sido publicada a lei. Então, eu vou escrever isso. Cobrar tributo no exercício seguinte à instituição da lei. E a anterioridade nonagesimal é isso, cobrar 90 dias, cobrar o tributo 90 dias após. Cobrar o tributo 90 dias após. Tá? Ele fala a publicação da lei, entendendo que a vigência da data da publicação. Cobrar a partir 90 dias da publicação. Tranquilo? Vamos tirar uma foto aqui. O 4. Eu não posso utilizar tributo com efeito de confisco. Confisco, tranquilo. 5. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos, tanto entre estados e entre municípios, exceto pedágio. Limitações, tráfego, pessoas, bens. Exceto pedágio, que não é um bem um tributo, né? O pedágio não é bem, não. O pedágio não é um tributo. A natureza jurídica do pedágio é de preço público, né? Ou tarifa. O pedágio não é tributo, isso já está assentado. Vamos agora tirar uma foto. Onde está o meu celular? Aqui. Mais algum? Ah, tá. Não, agora é o último, que é mais com várias... Agora ele não vai falar de tributo, ele vai falar de impostos. Então, até aqui... Comprei um cafezinho. Estão servidas? Que café chique é esse que você está tomando? De máquina. Ah, ela é chique, né, Lorena? Não, é café cremoso. Ela é muito chique. Eu adoro. Só da teoria, só da teoria. Ô, professor, nós vamos almoçar no restaurante vegetariano, tá? Combinei com a Lorena. Ah, que dia? Na segunda-feira, Ah, que ótimo. tá? Que Se eu bom. gosto de restaurante vegetariano. Na verdade, cada vez mais eu quero comer menos carne, Ah, então fechado. né? Eu quero comer menos carne. Me incomoda um pouco essa também. cultura da carne, Eu também. sabe? Eu acho que isso é muito estranho. Mas está convidado, professor. Só... Tá bom, muito obrigado. Tá. Ô, Fernando, você tem que falar o hotel que você vai ficar hospedado. Eu te passei já um monte de dia já o hotel. Hã? Já te passei no zap, ó. Ah, então tá, depois eu vou olhar, porque a gente... Você vai chegar que dia mesmo? Sexta-feira. Você vai chegar na sexta, eu também chego na sexta-feira. A Então Lorena você chega à noite. A Lorena chega no sábado. chega no sábado. Nossa, eu estou entusiasmado com essa possibilidade da gente encontrar. Isso, eu também. E outra coisa, mas me diga o nome do hotel, porque eu quero... Curitiba. Como? Master Curitiba. Master.
É Porque Francisco Torres, a rua, peraí. eu sei qual que é, Francisco Torres. Aham, já sei O qual. professor, o ponto de ônibus lá do aeroporto para pertinho do hotel, dá para ir a Para. pé. Aham, Para, isso né, mesmo. Lorena? Você sabe É. que essa rede é bem conhecida no sul, né, Lorena? Esse hotel, essa rede aí. Não é muito minha, porque eu não viajo assim muito para Eu ficar. vi que eles têm Gramado. Legal. Ó, Mas tava 96 a diária, eu não sei que se subiu, né? ótimo valor. Mas eu ia dizer para vocês, eu vou ver o que tem por perto ali para vocês irem, tá bom? Comer alguma coisa, tá bom? Tá ótimo. Deixa eu mandar aqui para vocês. WhatsApp. Meu computador deu ruim, vou tentar entrar outra vez. Ah, Mário. Ô, Mário, essas vedações, elas são para União, Estado, DF, municípios. E elas são vedações que dizem respeito a tributos. Então, eu não posso exigir aumentar tributos sem lei. Legalidade. Instituir tratamento diferente para contribuinte, isonomia. Mas o 152, ele faz uma vedação, mas para Estado, DF e município. Mas vai estabelecer diferenças tributárias de bens e serviços em razão de procedência e destino. Procedência e destino. Deixa eu apagar isso aqui, porque ficou muito bom. Procedência, destino. Procedência, destino. Então, na prova eles vão perguntar. E é tributo também. Tributo. Isso tudo. Vou frisando bem essas questões, porque eles vão colocar estabelecer diferenças de impostos, né? Não. E é da União? Não. A União não entra no 152. Mário, o hotel que a gente vai ficar, Master Curitiba, na Francisco Torres. Tá bom? Eu e a Fernanda. A Master Curitiba. Acho que o Mário já tinha reservado já, acho que ele até comentou. Cobrar tributo. Nós temos que obedecer à irretroatividade. Eu só posso cobrar tributo a partir do início da vigência da lei. Tranquilo. A anterioridade e a anterioridade nonagesimal. Não vou utilizar o tributo. O imposto? Não, é o tributo, o efeito confisco. Isso vale, inclusive, para aquelas multas. Tem os julgados do STF que falam que as multas também não podem ter efeito confiscatório. Então, embora multa, a gente sabe, né, que não é tributo, né? Não vou utilizar o tributo com efeito confisco. E limitações ao tráfico de pessoas e bens. Pessoas e bens. Exceto pedágio, que nós também já sabemos que não é bem um tributo. Eu vou tirar essa outra foto que ficou melhor. Então, aqui a gente já vai. Agora, a gente vai partir para vedações pertinentes a impostos. As vedações pertinentes aos impostos, que estão previstas no sexto. Eu já errei muita prova por causa de instituir tributos sobre patrimônio, renda ou serviços. Tributo não. Essa vedação ela é pertinente a impostos. Mas quando eles fizeram esse inciso, o que eles estão querendo dizer? Por exemplo, que se houver uma taxa, a taxa pode ser exigida pelo Estado, para a União. Assim, como assim, para a União? Eu posso cobrar o Estado pode cobrar uma taxa da União. Não tem problema. Nessa situação, uma taxa, a União pode cobrar uma taxa do Estado? Pode. Não há não há uma proibição no que diz respeito aos outros tributos,
A proibição ela é pertinente apenas a impostos. Então, vamos lá. Então, esse aí é o 156, é o 156. Esses aqui, todos tranquilos. 156. Aí eles costumam falar uma exceção, só antes de eu ir adiante, a respeito da irretroatividade. Eles falam assim, a lei tributária ela pode ser retroativa. E lá no código, no CTN, eu vou falar um artigo aqui para vocês, deixa eu colocar aqui. Tem situações em que a lei tributária, sim, ela pode retroagir, mas não para instituir tributo, né? A gente não está falando de instituição, é uma outra situação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar o artigo. Na situação, por exemplo, em que... Só um minuto, vou achar aqui no CTN o artigo. É o artigo 106 do CTN. Vamos lá. 106. O que eles alegam que é exceções ao princípio da irretroatividade seria esse artigo 106 aqui. Deixa eu colocar aqui para os senhores. A gente vai ver isso agora. Já de uma vez. Share. Aqui, ó. Essa lei, ela vai aplicar-se-á. Essa lei se aplicará, aplicar-se-á. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, interpretativo. Se ela for interpretativa, eu vou aplicar. Não é bem exceção ao princípio da irretroatividade, correto? Não é bem isso. O princípio da retroatividade não é bem isso, não. Mas eles utilizam esse artigo 106 como exceção à irretroatividade. É porque ela fala que vai ser a lei, vai ser vou poder cobrar tributos a partir do início da vigência da lei. Mas algumas situações, ou seja, a irretroatividade diz respeito à cobrança de tributos antes do início da vigência da lei. Agora, essa exceção não diz muito bem, não diz respeito a isso, vocês estão entendendo? Mas é o que eles utilizam. Em qualquer caso, quando seja interpretativa, então eu vou aplicar a um ato ou fato pretérito, desde que não tenha penalidade. Então, eu vou interpretar aquele dispositivo, agora aquele dispositivo tem uma penalidade, quer dizer, então, que eu vou aplicar a penalidade? Não. Sempre que ela for interpretativa, ela vai voltar e excluir da aplicação de penalidade, correto? Tranquilo. E se um ato não estiver definitivamente julgado? Olha que é porque isso é interessante. Vamos imaginar, no direito penal, uma pessoa tenha sido condenada por um determinado crime. Quando? E ela teve o trânsito em julgado. É porque também são situações diferentes. Mas naquela situação, se há uma lei que diz que aquilo não é mais crime, ainda que tenha havido trânsito em julgado, a pessoa, ela vai se ver livre, né? Vai se ver livre. Mas, no caso, por exemplo, se você já tiver pago o tributo, se ou a multa ou a penalidade, se depois constatarem que aquilo já tinha sido julgado definitivamente, você não vai ter como restituir aquilo, correto? Tratando-se de ato não definitivamente julgado, ou seja, aquele ato que não foi definitivamente julgado, porque ao ato definitivamente julgado não vai se aplicar essas disposições. Quando a lei deixa de definir como infração, eu vou aplicar ao ato definitivamente julgado. Porque se foi julgado e é infração, aí não tem como a lei retroagir.
quando deixar de defini-lo como infração, quando deixar de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento ou não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, e quando a penalidade for menos, a lei combinar a penalidade menos severa que é prevista na lei vigente ao tempo da prática. Né? Tratando-se de ato não definitivamente julgado. O A e o B são praticamente a mesma coisa, correto? O A e o B. Então, essas seriam as exceções à retroatividade. Vamos agora passar para o artigo 150, inciso 6º. Inciso 6º. 150, inciso 6º. O 150, inciso 6º, ele não é uma vedação pertinente a tributos, ele é uma vedação pertinente a impostos. É vedado aos entes instituir impostos. É vedado instituir impostos. É vedado instituir impostos. Letra A, vamos aos poucos. Letra A, eu coloco patrimônio, rendas, serviços um dos outros. Um dos outros. É vedado impostos um dos outros. Um dos outros. Prece. Prece. Templos de qualquer culto. Templos, qualquer culto. Por exemplo, cemitério, eu posso cobrar o IPTU do cemitério? Não, não posso. Se, por exemplo, a igreja aluga um espaço e esse espaço é convertido, o dinheiro arrecadado da utilização desse espaço é convertido nas atividades, princípios daquele templo, daquela religião. Vale também. É abarcado por essa imunidade. Estamos aqui tratando das imunidades. Imunidades. São as imunidades, né? Imunidades. Vedado instituir impostos, prece um dos outros, templos de qualquer culto, vai abranger o cemitério, aqueles... Professor, tira a tela aí para a gente ver o que você está escrevendo. Ah, tá, perdão, eu esqueci. É porque não está no 106, obrigado. É isso. B, C, vamos lá. Tranquilo, esse aqui é tranquilo. C. Patrimônio, renda ou serviços, prece. De quem? Partidos políticos. Partido político é pessoa de direito público? Não. Pessoa jurídica de direito privado, se lembram? Associações, sociedades, fundações, partidos políticos, entidades religiosas, e ele ali. Vocês se lembram disso? Já, partidos políticos. Partidos políticos. Aí eu vou colocar aqui, inclusive, fundações dos partidos políticos. Fundações do PP. Ótimo. Outro. Entidades sindicais dos trabalhadores. Entidades sindicais trabalhadores. É dos patrões? Não. Dos trabalhadores. Dos trabalhadores. Trabalhadores. Entidades sindicais dos trabalhadores. Instituições. Quais instituições? Algumas instituições. Educação.
educação, assistência social. Assistência social. Aí tem uma grande discussão se esse sem fins lucrativos ele diz respeito às instituições de educação ou às instituições de assistência social. Aí isso já teve discussões, né? Aí no STF. Vai haver a imunidade para aquela educação que é sem fins lucrativos. Esse sem fins lucrativos ele vai se aplicar à educação, ou seja, a instituição de educação ela tem que ter obrigatoriamente fins lucrativos ou não ter fins lucrativos para fazer jus, né, à imunidade. Vocês estão observando que aqui gera uma dúvida? Mas, enfim, ficou definido que tanto as que têm fins lucrativos como as que não têm fins lucrativos, elas farão jus à imunidade. Então, instituições de educação, assistência social sem fins lucrativos, né? Sem fins lucrativos. Vou colocar aqui. Sem fins lucrativos. Requisitos da lei. Requisitos, lei. Instituições. Os requisitos estão no CTN. Uma delas é não distribuir lucros. Livros, jornais, periódicos e papel. Livros, jornais, periódicos e o papel. Livros, jornais, periódicos e papéis. E por fim, não, esse aqui é o D. D. Livros, jornais, periódicos e inclusive o papel. Papel. E por fim são essa que foi a partir de 2013, fonogramas, videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que o contêm, salvo na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura a laser, que nem existe mais isso hoje, hein? 2013, hoje não existe. Onde que a gente acha um CD aí para comprar? Ninguém tem mais um CD, né? Programas, fonogramas ou videofonogramas musicais, etc. Vamos colocar aqui só fonogramas, videofonogramas. Ó. Vamos lá. Então, nós agora vamos tratar dos impostos. Os impostos eu não posso. Patrimônio, renda, serviço uns dos outros, renda de qualquer culto. Patrimônio e renda, partido político, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e assistência social. Vou colocar aqui diferente, de uma maneira diferente. Aqui. Sem fins lucrativos, e requisitos lei. Atendidos, né? Os requisitos da lei. A, B, C, D, E. Vamos lá. 6. É vedado instituir impostos. Patrimônio, renda, tempos, qualquer culto. Patrimônio, renda, serviços, partidos políticos, entidades sindicais, trabalhadores, instituições de educação e assistência social. Tranquilo. Livros, jornais, periódicos e o papel. Fonogramas, videofonogramas. Parágrafo 1º. O parágrafo 1º é aquele quadro que nós vimos ontem. E foi a guerra, aqueles não vão obedecer, são exceções.
aqueles, quando eu digo tanto a anterioridade quanto a anterioridade nonagesimal, não respeita nada. Carro e casa. Carro e casa, base de cálculo do IPTU, base de cálculo do IPVA, imposto de renda. Aqueles não vão respeitar os 90, não vai respeitar os 90, mas vai respeitar a anterioridade, se lembram? E o outro é do CICI. No caso do CICI, ele vai vai respeitar os 90, mas não vai respeitar a anterioridade. Quais eram? Aí nós tínhamos vamos ver, são o IPI, as contribuições sociais, IPI. Nossa, me deu um branco agora. Eu vou ter que vir aqui na minha cola. Tá. É a contribuição social dos 195, né? A contribuição social. A CID e o ICMS combustível. A CID combustível e o ICMS monofásico sobre combustíveis. Então é isso, são as contribuições sociais, o ICMS, a CID combustíveis e o IPI. Tranquilo. Esses são mais raros, né? A gente já está toda hora tratando dele. Contribuições sociais, ICMS monofásico, CID combustíveis. Esqueci. Aqueles que não respeitam nada é o da guerra. É um empréstimo compulsório, 148.1, e um imposto extraordinário de guerra, 154.2. 148, 154.2. Tranquilo. Por que eu estou falando isso? Porque eu acabei de falar para vocês o parágrafo 1º, é aquele quadro que a gente passou, vocês se lembram ontem? É o parágrafo 1º, tá? A vedação do 6A, qual que é a vedação? Patrimônio, renda e serviço um dos outros. Ela não se aplica às vedações e do parágrafo anterior, 6A, e do parágrafo anterior, não, minto, é o parágrafo 2º. A vedação do inciso 6A é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai puxar uma setinha, inclusive, autarquias e as fundações, porque essas vedações eu vou estender às autarquias e fundações, instituídos e mantidos pelo poder público, nos refere ao patrimônio, renda e serviço vinculado às suas finalidades essenciais. Elas têm que ser instituídas pelo poder público, e aqui o patrimônio, renda e serviços dessas autarquias e fundações instituídas pelo poder público, o patrimônio, renda e os serviços, eles devem ser vinculados às finalidades essenciais. O patrimônio, renda e serviços vinculados às finalidades essenciais. Vinculados finalidades essenciais. O parágrafo 3º. A vedação do 6A do parágrafo anterior não se aplica ao patrimônio, renda e serviço Então, eu vou colocar aqui, patrimônio, renda e serviço. O PRES de atividade econômica. Exploração de atividade econômica regida por normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preço ou tarifa pelo usuário. Nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Tranquilo? As vedações de 6A vão ficar com essa parte. Não se aplica a patrimônio e renda e aos serviços relacionados à exploração de atividades econômicas regidas a exploração de atividade econômica. Vou colocar aqui embaixo, atividade econômica. Regidas por normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preço ou tarifa pelo usuário. Tá. Vamos ficar com essa. 6B e C. B e C. Compreende somente o patrimônio, renda e serviços relacionados a finalidades essenciais das entidades nela mencionadas. Então, aqui, B e C. Vou colocar aqui o PRES
bens e patrimônio, renda e serviço relacionados a finalidades essenciais. Relacionados, bem claro, finalidades essenciais. Então, tá tranquilo, vamos lá. A lei determinará medidas em que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços e qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumida, anistia de emissão. Parágrafo 6º, parágrafo 7º. Ó, vamos parar por aqui, tá? Amanhã eu vou falar o parágrafo 6º, parágrafo 7º, bem rápido, e esse artigo 151, porque a gente já foi muito longe, tá? Então vai ficar faltando essas... Aí acaba constitucional, né? A parte No constitucional. tributário, a parte tributária acaba. Vamos voltar aqui nesse quadro? Nós vimos que é vedado a União, Estado, DF, municípios, relativamente a tributos. Temos várias regras. Nós vamos do 1, que é a legalidade, exigir aumentar tributos sem lei, a isonomia, no 2, quando a gente compara com o 152. O 152 a gente já fez, na verdade. Depois, aqueles da anterioridade e retroatividade, né? E anterioridade ao nonagesimal. Confisco, que se aplica na multa, limitações e tráfego. As pessoas e serviços, né? Bens e pessoas. Depois, a gente vem para o 6º, que são vedações pertinentes a impostos. Então, é vedado aos entes, a todos eles, aos entes, instituir impostos. Patrimônio e renda, um dos outros. Isso é estendido às autarquias e fundações instituídas pelo poder público, desde que o patrimônio, renda e serviço esteja vinculado às finalidades essenciais. Se for atividade econômica ou houver contraprestação por preço público ou tarifa, não vai se enquadrar. Pensa dessa forma. Vamos lá. Vou marcar aqui, que eu vou falar uma coisa amanhã para vocês. Eu vou deixar marcado aqui. Tranquilo. Aí, o que mais? Eu já falei. Depois temos qualquer culto. Patrimônio, renda e serviço, partido político, inclusive as fundações, entidades sindicais trabalhadores, instituições de educação e assistência social. Sem fins lucrativos, requisitos em lei. Mas o patrimônio, renda e serviço, a lei é clara. É apenas os relacionados às finalidades essenciais. Vocês concordam que aqui ele também está falando? Das autarquias e fundações vinculadas às finalidades essenciais. Então, o que não for finalidade essencial, não entra. Nós depois temos os jornais periódicos sobre o papel, fonogramas e videofonogramas instituídos em 2013. E aí nós tivemos as exceções para a anterioridade, e a anterioridade nonagesimal, e tudo mais, todos os outros parágrafos estão aqui dentro. Correto? Ficou fácil. A gente agora não vai ficar mais lendo esse artigo, né? A gente vai ler os nossos esquemas de aula. A gente vai fazer isso de uma maneira muito mais rápida. Então, pessoal, hoje a gente viu bastante. A gente já praticamente terminou a segunda parte do direito tributário. Amanhã eu vou falar o parágrafo 1º e o parágrafo 7º, e depois a gente fala sobre o 151. Mas é isso aqui, tranquilo? Onde for tributo é tributo, onde for imposto é imposto. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. Então tá, então até às 19 horas e a gente se vê daqui a pouco, tá bom? Obrigado, tchau. Vou mandar para vocês.